Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal vamos fazer a tão temida romã, tá? Uma fruta muito bonita, fácil de fazer e vamos fazer juntinhos no passo a passo, tirar aquele medo de fazer aqueles carocinhos tão deliciosos, tá? Então vamos lá? Aqui, ó, eu já comecei o meu trabalho, fiz a parte do fundo, tá? Mas é muito fácil fazer esse fundo. Aqui no canal tem vários vídeos já onde eu explico como fazer o fundo, os cuidados certinho que deve tomar. Então, vocês podem voltar lá atrás, ver o vídeo onde eu ensino a fazer o fundo, tudo certinho. E depois vim aqui pra gente continuar esse trabalho, tá bom? Aqui, ó, por cima eu usei o verde soft. Aqui por baixo fiz com palha. E aqui, ó, nos cantinhos, pra mim ter essa profundidade aqui, ó, eu usei um pouquinho do caque, tá? Agora, nós vamos aqui pras folhas e vamos usar as seguintes cores. Verde musgo, verde oliva, o verde abacate, o verde pistache e vamos continuar com o verde soft, tá? Então, vamos lá? Aqui, ó, já adiantei essas 3 folhinhas, mas aqui tem outras da mesma maneira pra gente pintar juntinhos no passo a passo, tá? Então, no meu pratinho, eu faço uma misturinha de verde oliva com um pouquinho do verde musgo, ou posso passar, quem preferir, passar primeiro o verde musgo, depois vem com o verde oliva, tanto faz, vai dar a mesma coisa, tá? Aqui, ó, e vou preenchendo essa folhinha. Tô usando o pincel número 6 da 421, tá? Mas pode ser qualquer um pincel da 454, quem tem costume de usar, não tem problema. Essa folha aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais escura porque ela tá lá por trás dessa romã, tá? Então, eu começo preenchendo aqui, ó, e vou preenchendo toda ela. Enquanto eu vou passando essa mistura de verde aqui, vou mandar um abraço todo especial aqui do canal para Vanir Maria da Rocha Duarte de Cuiabá, para Rosângela de Fátima, Uberlândia, Minas Gerais, e para Maria Ângela de Cosmópolis, São Paulo. A vocês três, a todas vocês que sempre me acompanham aqui no canal, um grande abraço. E se você está chegando aqui nesse canal pela primeira vez, está gostando desse vídeo, assista também os outros. E se você gostar, se inscreva. Não esqueça de deixar aquele like caprichado, tá? Deixe também nos comentários o local de onde que você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para vocês. A todos vocês, muito obrigada, um grande abraço. Aqui, ó, passo, esse verde leva um pouquinho mais para cima, venho com verde abacate e vou preenchendo esse restante da folha aqui, ó. É onde que pega um pouquinho de claridade nessa folha, tá, ó? Preencho e vou fazendo a junção, ó, e vou trazendo aqui para baixo, ó. Pego um pouquinho do verde pistache, jogo aqui, ó, contornando bem em cima de onde eu joguei esse verde abacate e vou trazendo aqui pra baixo, marcando um pouquinho, ó, mas sem deixar risco. Dessa maneira. Sujeirinha do verde soft, só um pouquinho, ó, jogo aqui e puxo, ó. Aqui e puxo. A folha da romã, gente, não aparece muito nervura, não. É uma folha bem simplesinha, tá? Já venho pra próxima. Aqui eu começo pelo meio. Como ela tá na ponta, ó, ela só vai ficar um pouquinho, só vou usar essa mistura do verde oliva com verde musgo, mais aqui, ó. Aí já venho, ó, com um pouquinho do verde abacate lá pra ponta da folha, mais um pouquinho do verde abacate. E aqui, ó, na pontinha dessa folha, já venho, ó, com verde pistache e puxo, ó, deixando um pouquinho mais clara. Na quininha do meu pincel, ó, bem na quininha, eu pego um pouquinho do verde soft, para deixar essa ponta aqui, ó, um pouco mais claro. Não vou deixar claro assim, eu vou trabalhar, eu vou misturando esse verde até ele ficar um tom mais claro, ó, dessa maneira. E aqui, ó, vou precisar pegar o pincel um pouquinho menor, peguei o pincel número 4, um pouquinho do verde soft, um pouquinho do verde abacate, para deixar esse verde abacate bem mais claro. Ou aqui, eu posso usar até um verde kiwi, ó. Vou preencher esse lado de trás da folha. Vou preencher ele tudo. Seguindo aqui o risco bem certinho, porque a parte aqui, ó, de trás dessa folha, eu quero deixar um tom de verde bem mais claro, ó. Levo a tinta
bem em cima do risco. Tiro o excesso de tinta do meu pincel, mais um pouquinho de tinta. E venho aqui, ó, viro a tinta com o meu pincel pra baixo pra mim fazer o contorno aqui dessa folha, ó, dessa maneira. Pego um pouquinho verde oliva com verde musgo, bem pouquinha tinta na pontinha do meu pincel, só pra mim ajeitar aqui o finalzinho. E aqui, ó, aqui em cima também, ó. E ajeito, ó, aqui no finalzinho, dessa maneira. Vem com um pouquinho isca do verde pistache, só pra me ajeitar a pontinha dela aqui, ó. E a folha, ó, já vai ficando dessa maneira. Volto pro pincel número 6, que eu estava. Continuo com um pouquinho de verde musgo e o verde oliva. Aqui, ó. Ó, essa folha, ó, ela tá numa posição de... Pra essa folha aqui, ó, a gravação travou, mas eu vou explicar bem certinho como é que faz, tá? É uma folha simples, pintada como essa daqui, ó. Um lado verde oliva e verde musgo. Aqui, ó, na parte mais clara, passei o verde abacate, um pouquinho do verde pistache. Aí eu venho, posso fazer aqui novamente, com um pouquinho, ó, bem pouquinha tinta no meu pincel de verde soft, só pra dar, ó, uma leve clareada aqui nessa folha, ó. Bem pouquinho, ó. Nessa outra, a mesma coisa, já passei os verdes, daí venho, ó, com bem pouquinho verde soft, bem pouquinho, só pra dar uma clareada, ó. Dessa maneira. Aqui, ó, sujeirinha de tinta do meu pincel, e só ajeito. Pego o pincel um pouquinho menor, venho com verde oliva e um pouquinho do verde musgo, só pra me ajeitar aqui, ó, esse ladinho da folha, ó. Bem pouquinho, dessa maneira. Pego um pouquinho do verde abacate, venho aqui, ó, bem pouquinha tinta, ó. Faço, ó, uma leve nervurinha, bem pouquinho, porque como eu falei, a folha da romã, ela não aparece muito essas nervuras. É uma folhinha bem simples, bem fácil de fazer, ó. Eu venho aqui e aqui, ó. Nessa daqui, vou fazer a mesma coisa, ó. Ela tá lá por trás, então vai ficar mais apagado ainda, ó. Aparece bem fraquinho pra mim na minha imagem de referência, mas essa daqui central, essa nervura aqui, ó. E bem pouquinho, bem quase imperceptível, essas aqui, ó, tá? Então, eu faço só o sinalzinho dela mesmo, tá? Talvez nem apareçam pra vocês no vídeo, ó. Só reforçando aqui, bem pouquinho, ó. E fica, ó, dessa maneira. Agora, eu já venho pra pintura, ó, da romã. Bom, aqui, ó, agora eu venho pra pintura da romã, tá? Eu fiz esse desenho de uma foto real que eu encontrei na minha pesquisa, tá? Então, eu vou chegar o mais próximo que eu conseguir da imagem que eu tô copiando, tá? A imagem dessa fruta que eu achei no Google, tá? E frutas têm muita variação de cores, tá? Eu vou fazer essa seguindo a minha referência, ok? Então, eu vou usar as seguintes cores: vinho, púrpura, vermelho e escarlate, para essa daqui que tá madura e tá lá por trás. Se precisar um pouquinho do vermelho, pode ser vivo ou tomate, amarelo ouro e um pouquinho do mostarda, tá? Eu vou usar essas cores. Pego, ó, uma pincelada do mostarda. Lá no meu pratinho tem um pouquinho do aquarela silk, então eu coloco, ó, só para facilitar essa jogada de tinta que eu vou dar aqui, ó. Venho com o amarelo ouro. Aqui já, ó, mais um pouquinho desse amarelo ouro. Mais um pouquinho. E trago, ó, até aqui. Aqui com bastante cuidado, porque pego um pedacinho da folha aqui, ó, venho com o vermelho escarlate. Posso pegar junto com esse vermelho escarlate aqui, ó, nessa região, um pouquinho do vermelho vivo ou do vermelho tomate. E vou preenchendo, ó. Vou lá no meu pratinho, pego um pouquinho do amarelo ou do mostarda, pra mim fazer, ó, a junção desse jeito. Mais um pouquinho, ó, com o pincel sujo do vermelho, pego um pouquinho do amarelo, que vai ajudar aqui, ó, eu fazer a junção. Mais um pouquinho do vermelho. Aqui, ó, com bastante cuidado, passo aqui, ó, e continuo o meu trabalho.
Aqui, ó, vou levar a tinta bem lá em cima do risco, com bastante cuidado. Ó, fazendo a junção bem certinho, ó. Mas deixando aparecer um pouquinho, ó, a cor que eu passei lá por baixo. Mais um pouquinho, ó, leva esse vermelho até lá, ó. Pra ficar, ó, avermelhado, mas sem tirar a cor que eu passei lá por baixo, tá? Tem que aparecer um pouquinho. Deixar aqui, ó, essa região, um vermelho. Vai ficar um pouco diferente por causa da cor que eu usei lá por baixo. Aí, aqui, termino de completar normal, com vermelho escarlate, ó. Termino aqui normal, preenchendo bem certinho a trama do meu tecido. Venho aqui também, ó. Mais um pouquinho. Preencho, ó, lá por trás. Aqui, ó, já venho com um pouquinho do púrpura. Por quê? Porque essa região aqui já vai ficar um pouquinho mais escura. Porque, ó, a outra fruta faz um pouquinho de sombra aqui. Então, aqui, ó, já escureço, ó, um pouquinho mais, ó. Venho com o pincel levemente sujo desse púrpura e vou, ó, puxando pra cá. Aqui também eu vou deixar um pouquinho escuro, ó. Pincel, dou uma pincelada no meu vinho, escureço, ó. Deixa eu tirar o excesso aqui de vermelho que tá no meu pincel. Volto no vinho, venho, ó, jogo um pouquinho aqui e puxo, ó. Aqui, ó, vou dar uma pincelada, ó. A casca da romã, tem alguns lugares ela é um pouco baixa, ela tem, vou chamar de saliência, ó. Então, eu faço algumas, ó, marcações com vinho e púrpura, tá? Ó, deixei aqui um pouquinho mais escuro. Aqui, ó, também posso deixar, ó, um pouquinho mais escuro, ó. Mais um pouquinho, ó, escureço um pouquinho mais. Aqui, ó, também, ó. Aqui também, ó. E não deixo marca forte a mancha. Eu passo a tinta e esfumo. Mais um pouquinho. Venho, ó, bem aqui, embaixo da folhinha e dou uma leve escurecida, ó. Pego um pincelzinho bem menor, um pouquinho do vermelho pra me ajeitar aqui, ó. Com bastante cuidado, ó. Agora, eu preciso, ó, fazer essa subidinha aqui, ó. Venho com vermelho, vou passando aqui, ó. Mais um pouquinho. Vou respeitando a partezinha do umbigo dela ali. Eu não sei se é umbigo que chama, tá? Essa parte aqui, mas eu vou chamar assim. Aqui, ó, tá? Passo aqui bem certinho, ó. Aqui, ó, eu preciso dar uma escurecida, ó, pra mostrar que ele subiu, ó. Teve essa divisão aqui, ó, e essa parte vai subir. Então, com um pouquinho de tinta no meu pincel, venho lá por trás, ó, escureço um pouquinho desse lado também. Venho, ó, com um pouquinho de púrpura e vinho aqui, ó, e passo, ó. Até aqui. Aqui, ó, vou escurecer um pouquinho mais, porque essa parte aqui de trás vai pegar um pouquinho de sombra, ó. Então, eu escureço aqui um pouquinho mais e venho passando aqui, ó, dessa maneira, ó. Puxo aqui um pouquinho, com bastante cuidado, ó, e vou misturando. Pego um pouquinho, bem pouquinho, mostarda no meu pincel. Venho aqui, ó, jogo aqui, ó, e faço esse detalhe, ó. Jogo pra deixar um pouquinho mais claro, mas eu trabalho essa tinta, ó. Eu vou esfumando, ó. Pra deixar, ó, nesse tom. Limpo o meu pincel, um pouquinho do vermelho escarlate, pra me ajeitar bem aqui, ó. E venho aqui, ó. Dessa maneira. Um pouquinho mais, bem pouquinho de mostarda, ajeito aqui, ó. Mais um pouquinho. Dou uma pinceladinha em alguns lugares, ó. Só pra acabar com a tinta que tem no meu pincel. E agora, ó, já venho fazendo aqui, ó, a parte de dentro aqui do umbiguinho. Bom, pra fazer essa parte aqui, ó, eu pego um pouquinho do areia com
o mostarda, faço uma misturinha para deixar esse mostarda um pouquinho mais claro. Venho aqui, ó, e vou preenchendo essa parte, ó, de forma bem simples, ó, só preencher mesmo. Vou respeitando todos esses dedinhos aqui, ó, que apresenta nesse umbiguinho, toda essa partezinha. Vou jogar um pouquinho mais do areia aqui, ó, nessa parte que tá virada. Vou deixar, ó, bem mais claro, porque estão de frente, tá? Essa daqui, aqui eu só tô trazendo aqui até no final, e essa daqui, ó, vou deixar um pouquinho mais clara. Trago a tinta até aqui, e aqui, ó, é um pouquinho aberto, ó, dessa maneira. Um pouquinho mais do areia, ó, pra preencher aqui melhor. Pego ainda um pouquinho do vermelho escarlate com o púrpura, tinta bem na pontinha do meu pincel, só pra mim dar, ó, uma contornada, ó, nesses dedinhos, ó, bem de leve, tá? Só pra dar uma contornada. Como se estivesse aparecendo um pouquinho uma parte lá de trás, tá? Dessas dobrinhas. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do verde oliva, bem pouquinho, tinta bem na pontinha do pincel, passo, ó, lá na pontinha de cada um desses dedinhos, eu tô chamando dessa maneira, mas não sei bem certinho o nome, e puxo, ó, dou uma pinceladinha, puxando mais ou menos no meio, ó. E aqui, ó. Dou uma leve misturada com esse vermelho e dou uma puxadinha, ó. Aqui, ó, daqui pra cima, venho com um pouquinho do púrpura, respeito aqui, ó, esses dois que estão dobrado, e vou puxar, eu jogo um pouquinho do púrpura, bem pouquinho, e vou puxando, ó, lá pra cima. Fazendo, ó, uma leve junção. Nesse daqui também. Dessa maneira. Aqui, ó, eu trago um pouquinho esse púrpura aqui pra baixo, porque essa parte clara aqui, ó, é o rachadinho dessa casca aqui, tá? Então, por isso eu puxei ele aqui. Venho com um pouquinho mais e puxo aqui, ó. Venho com o pincel 0, o sépia, e aqui, ó, vou fazer batidinhos, ó. Esses batidinhos que eu dou aqui é que quando a romã tá em flor, o miolinho da flor são pistilozinhos, bem pequenininhos, cheio de batidinhos assim. Aí, quando vira fruta, ele fica aqui, ó. Ó. Sequinho, né? Porque a flor já secou, mas ele vai ficar aqui, ó. Tá. Fiz vários batidinhos, vem com um pouquinho do amarelo ouro, junto com esse areia, eu posso pegar junto até com um pouquinho de branco para deixar esse amarelo ouro um pouquinho mais claro. E vou com pincel 0, ó, dar batidinhos, bem pequenininhos, aqui, ó, bem menor. Deixa eu limpar um pouco a tinta do meu pincel e volto aqui, ó, reforçando esses batidinhos, ó. Dessa maneira, limpo o meu pincel, dou uma pincelada no areia, venho aqui, ó, pra reforçar, ó, um pouquinho esse, dou uma pinceladinha no púrpura, pra mim dar uma ajeitadinha aqui, ó, e no amarelo, pra ajeitar esse bem certinho. Aqui, ó, pra deixar esse aqui também um pouquinho mais vivo, ó. Venho, ó, trazendo a beiradinha dele aqui na dobra, ó. Aqui, ó. Como ele tá virado aqui, ó, também vou fazer a beiradinha dele, ó. Faço aqui, dou uma pinceladinha e puxo lá pra cima. Pego um pouquinho do verde oliva, jogo aqui, puxando, ó. Mais um pouquinho nessa beirada aqui também. Um pouquinho do escarlate. E puxo, ó. Lá pra dentro. Venho com sépia. Aqui, ó, vou escurecer aqui a parte que é lá do miolinho, ó, desse umbigo. Até aqui, ó. Venho com mais um pouquinho do areia pra mim clarear um pouquinho nessa dobra só aqui, ó. E vou ajeitar um pouquinho aqui na ponta, ó. E já vai ficando, ó, dessa maneira. Venho com o pincel número 2, um pouquinho do mostarda. Venho aqui, ó, bem pouquinha tinta, porque eu quero deixar essa parte aqui, ó, um pouquinho mais claro. Jogo pouquinha tinta e venho, ó, esfumando com bastante cuidado pra não pegar
ali na parte clara. Pego o pincel número 6, um pouquinho do rosa candy, venho aqui, ó. Eu quero dar, ó, claridade aqui nessa romã. Vou jogando um pouquinho, ó. Vou clareando essa parte aqui, ó. É interessante fazer isso daqui com a tinta que eu passei antes, já seco, ó, pra mim conseguir trabalhar bem certinho, ó. Depois de deixar a tinta no pincel, eu venho com sujeirinha, ó, esparramando. É uma luz, como se fosse uma luz seca, mas depois ainda vou jogar o pontinho de luz aqui, ó. Mais um pouquinho. Eu não pego tinta no meu pincel, eu apenas sujo, ó, o meu pincel de tinta, pra mim conseguir fazer isso daqui, ó. Dessa maneira. Um pouquinho mais, agora eu venho com tinta mesmo no meu pincel, e aqui, ó, vou deixar, ó, o meu pontinho de luz. É, não, a casca da romã não é aquele tipo de fruta que reflete aquela luz, mas, ó, vou deixar um pouquinho de luz aqui, ó. E aqui, vou jogar só a sujeirinha, ó, pra mostrar melhor a dobrinha aqui do umbigo. Só sujeirinha aqui, ó. Dessa maneira. Aqui também eu vou dar uma clareada, ó. Tiro o excesso de tinta do meu pincel e venho com sujeirinha, ó. E aqui também, ó, bem pouquinho. A casca da romã, às vezes tem manchinhas. Nessa daqui que eu tô fazendo, na minha imagem de referência, não tem aquelas manchinhas escuras onde que bate ali na casquinha. Quando tiver, basta fazer uma manchinha com sépia. Se for bem escura, basta misturar o sépia com um pouquinho de preto para fazer aquelas manchinhas. Eu vou fazer, mesmo não tendo, eu vou fazer para vocês verem uma manchinha daquela aqui, ó. Então, eu pego um pouquinho do sépia, vou escolher um lugar aqui onde que eu quero fazer. Como eu disse para vocês, essa minha imagem de referência não tem essa manchinha, eu vou fazer uma aqui, ó. Uma e mais uma aqui, ó. E outra aqui, ó. E pronto, ó. Dessa maneira, tá? E já venho, ó, pra essa daqui. Gente, aqui, ó, nessa outra romã, já fiz a parte da casca e a parte aqui do umbiguinho dela, porque já foi feito aqui pra vocês verem no passo a passo. Então, aqui eu adiantei. Agora é hora da gente fazer a parte de dentro, a polpa, os carocinhos da romã. Aqui, ó, já adiantei um lado, mas vamos fazer toda essa parte aqui, ó, juntinhos, no passo a passo, pra vocês verem bem certinho como é feito. No meu pratinho, eu faço uma misturinha de marfim com um pouquinho de branco, pode ser também areia com um pouquinho do marfim, do branco, tá? É pra deixar bem clarinho. Eu venho, ó, com o pincel número 2 e vou preenchendo essa parte aqui, ó. Aqui é bem necessário seguir bem certinho o desenho pra gente não se perder, porque por dentro da romã tem umas partes brancas que segura e divide os caroços. Então, aqui eu vou preencher toda essa parte branca. Trago aqui, ó, bem perto da parte da casca, ó. E quando eu chego com essa mistura de marfim, fazendo o contorno na casca lá, ó, eu tenho que dar uma misturadinha. Então, eu sujo o meu pincel com vermelho, venho aqui, ó, só pra fazer a junção, ó. Deixar ela levemente avermelhada, ó. Limpo o meu pincel, continuo preenchendo aqui, ó. Aqui vou entrar um pouquinho em cima das sementes que já foram feitas, ó. Aqui, vou passar um pouquinho só e venho aqui, ó. Vou preenchendo, ó, toda essa parte. Vem com um pouquinho do branco, jogo aqui pra ficar um pouquinho mais claro. Aqui, ó, onde eu quero fazer a junção com essa parte lá de cima, de onde que vem os pistilos, né, que eu expliquei. Pego um pouquinho de sépia no meu pincel, junto com a aquarela Silk, que faço aqui, ó, a junção, ó. Venho novamente pra misturinha de branco com marfim, venho aqui do ladinho, ó, continuo aqui, eu vou puxar um pouquinho pra cima, ó. Pego mais um pouquinho de tinta e levo, ó, um pouquinho mais pra cima. Aqui também, ó. Vou deixar aqui, ó, meio oval, ó. Jogo
um pouquinho só do mostarda, ó, só pra fazer a junção, bem certinho, deixo meio oval. E volto, ó, pra parte marfim, passando marfim com branco aqui em toda essa parte, ó. Vou passar aqui tudo, ó. E sempre quando eu passar aqui na beiradinha da casca, eu pego um pouquinho do vermelho pra poder fazer a junção e deixar ela levemente avermelhada, ó. Limpo o meu pincel, pego um pouquinho do vermelho, pode ser o escarlate, venho aqui, ó, deixando ela bem levemente avermelhada, ó. Que seria a parte de dentro, entre a casca e a semente. Ela é levemente avermelhada, ó. Pega um pouquinho mais do vermelho. Continuo aqui, ó. Tem várias partes no meio da romã que aparece essa partezinha branca, uma pelezinha branca que divide os caroços. Mais um pouquinho, ó. E pronto, ó. Fiz a junção aqui bem certinho, vem com um pouquinho mais do marfim com branco, aqui, ó, só pra fazer a beiradinha aqui bem certinha, mais um pouquinho. Já desço aqui, ó, tem mais uma pelezinha clara aqui, e ela sobe, ó, até lá em cima. Mais um pouquinho, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó, faço a junção aqui, trago ela até aqui e trago, ó, ela até aqui nessa que é a do meio, ó. Preencho aqui esse espaço também. Aqui preciso ter muito cuidado, preencher bem certinho os espaços, ó. Eu vou deixar e vou fazer a semente aqui, ó. Depois eu vou preencher, porque ainda vem mais um aqui, ó. Mais uma pelezinha com pincel. Zero, tá? Ó, então, preenchi a parte clara. Aqui eu jogo um pouquinho de marfim pra ela ficar um pouquinho mais amarelada, ó, bem pouquinho. E venho, ó, com vermelho pra fazer as sementes, ó. Aqui, essa parte da semente, mudo o meu pincel. Pincel número 6, um pouquinho do vermelho Natal, ou pode ser qualquer um dos tons de vermelho, que é um pouquinho mais claro, ó, e vou preencher. Só preencher, ó. Preencho. As sementinhas da romã não é bem redondinha. Como ela fica lá dentro toda apertadinha, elas são cheias de marcação, cheia de sinais, onde uma fica coladinha, grudadinha na outra, né? Então, ela tem quininhas, né? Então, fica bem fácil de fazer, ó. Venho aqui, ó, passo esse vermelho, ó, bem próximo ali da parte clara da casca, ó, e trago até aqui, ó. Tem lugar que a semente fica tão coladinha nessa parte aqui clara, que parece que ela nem tem quase, né? Ó, venho aqui e aqui eu respeito, ó, mais esse pontinho, essa pelezinha que tem aqui por dentro. Preencho aqui, ó. Mais um pouquinho. Bem certinho. Mudo o meu pincel, pego o meu pincel número 2, venho, ó, com um pouquinho do púrpura e do vinho. E vou fazendo, ó, divisões lá por dentro. Pego essa tinta com um pouquinho do Aquarela Silk pra ficar um pouquinho mais fácil de trabalhar com ela. E venho, ó, fazendo divisões, ó. Aqui é interessante desenhar mesmo com pincel, ó, pra ficar bem bacana, ó. E vou fazendo, ó, os carocinhos. Como eu disse, gente, não é redondinho, não é certinho, uns é pontudinho, outros não. Mas depois que começa o primeiro, ó, daí é só se encaixando, ó, encaixando um no outro. Ó. Vou fazendo, ó, um e tirando o outro. Ele é todo encaixadinho, então aqui, ó, fica bem fácil trabalhar, ó, bem fácil de fazer. Aqui, ó, eu já jogo um pouquinho mais de vinho, beirando aqui essa parte de cima, porque essa pelezinha faz um pouquinho de sombra aqui nos caroços, ó. Vou fazer um maiorzinho aqui, ó, escureço ele um pouquinho mais, já venho aqui, ó, e vou, de um, já vou completando o outro, ó. Aqui, ó, um lá por baixo, ó, já mais escuro, venho aqui, ó, deixo um pouquinho de vinho e do púrpura e já venho, ó,
fazendo outro carocinho. E assim, ó, dessa maneira, ó, vou completando todo o meu espaço aqui, ó. Venho, ó, puxando um de lá de cima, então aqui eu escureço um pouquinho, deixo aqui, ó, mais escuro, jogo a tinta aqui, dou uma mexidinha com o pincel, ó, que já vai ficando os carocinhos. Cheio de dobrinhas, assim como eu falei, ó. De marcações, né? Porque um vem grudadinho, bem coladinho no outro. E é lindo, né? Quando a gente abre uma romã, ela é muito linda por dentro. Pego mais um pouquinho de vinho com púrpura, completo aqui, ó. Continuo aqui, ó, nas partes, ó, mais de canto, eu deixo mais vinho, jogo um pouquinho mais do púrpura, pra já ficar, ó, aquela parte mais escura do caroço. Aqui eu divido pra fazer um, venho, ó, já jogo um pouquinho de tinta, passo o pincel, ó, que já dá, já vai ficando o carocinho, ó. Venho com um pouquinho mais de tinta, aqui, ó, já ajeitando essa parte, e já venho aqui, ó. Escureço aqui, mais um pouquinho, já jogo, ó. Posso aqui, ó, quem tem dificuldade de trabalhar com esse pincel número 2, tá fazendo isso aqui até com pincel 0. Só esparrama bem, trabalha bem com ele pra tinta, ó, ficar já esparramado, sem ficar risco assim, ó, sem ficar desenho certinho, tá? Senão vai ficar estranho. Aí, ó, aqui, ó, já venho dividindo mais alguns caroços. Aqui também, ó, já jogo a tinta, trabalho com ela, dou uma leve esfumada, ó. Aqui, ó, venho aqui e divido. E olha como que é fácil, ó. Rapidinho, já fiz, ó, toda a parte aqui, ó, de dentro dessa romã. Limpo o meu pincel, vou continuar com esse mesmo pincel número 2, venho com vermelho vivo. Em cada carocinho, vou dar uma pinceladinha, ó, pra dar uma avermelhada mais viva nesses caroços, ó. Dou uma pinceladinha. Nesses que estão, ó, mais no fundo, mais pra dentro, ficaram menor, não tem problema, tá, ó. Eu passo essa pincelada de tinta nesses que estão mais à frente, ó. Em todos, ó. Ajeito ali, ó, o vinho com púrpura, ó. E ele já vai ficando mais visível, ó. Vou dando umas ajeitadinhas, ó, em cada um dos carocinhos, e ele já vai se ajeitando. Com esse pincel número 2 mesmo, venho, ó, com um pouquinho do rosa candy. Por ele ter aquelas achatadinhas que um carocinho vem grudadinho no outro, eu vou dar uma pinceladinha, ó. Aqui vai refletir claridade, ó, pra tudo que é lado, tá? Porque ele é bem refletor de luz, ó. Então, dou uma pinceladinha aqui, aqui, ó. Nesses que estão na frente, ó, todos vão ganhar uma pinceladinha pra dar uma clareada, ó. Aqui, ó. Dessa maneira, em todos, tá? Deixo o meu pincel, pego o pincel 0, venho com o branco. E agora, ó, vou colocar o pontinho de luz. Às vezes reflete, ó, aqui do outro lado, ó. E vou colocando, ó, em quase todos. Por isso que eu sempre falo, ó, que é sempre bom pegar uma imagem de referência e vendo bem certinho, ó, onde coloca as cores, onde coloca a claridade, os pontos de luz e ir fazendo, ó. Já jogo aqui, ó. Vem com mais um pouquinho, ó, e vou jogando, ó. Dessa maneira. Olha como que já fica, ó, bem bacana os carocinhos. Alguns, ó, a gente esquece até de colocar o branco, daí você volta com o pincel, ó, dá uma pinceladinha. Dessa maneira. Venho, ó, com esse pincel mesmo, o marfim, uma pincelada do branco, dou uma leve misturadinha, e venho, ó, reforçando aqui, ó, essas pelezinhas que eu falei que tem por dentro. Agora, ó, eu levo ela um pouquinho em cima desses caroços que pega perto aqui dela, ó. Trago essa daqui aqui, ó,
e vou completando aqui, ó, as demais, ó. Aqui, ó, tem uma, então eu trago ela, ó, até aqui, ó. Ela é bem fininha entre os caroços. Aqui eu tô fazendo ela um pouquinho grossa pra poder ficar mais visível, tá? Mas ela, quando a gente abre a fruta assim, ela é bem fininha lá. Não é grossinha assim, não. Aqui é porque tá de frente, né? E eu quero, ó, que fique bem visível no desenho. Aqui vou abrir um pouquinho, preencho, ó, toda essa parte e venho, ó, aqui. Mais um pouquinho. E aqui, ó, vou deixar um pouquinho mais visível na beirada, tampa essa parte vermelha que pegou aqui, ó. Aqui também tem uma, ó, então eu encaixo aqui ela, ó, nas sementes e venho, ó, trazendo ela até aqui, ó. Essa daqui mais fina, ó, dessa maneira. Limpo o meu pincel, venho com tinta, ó, só aqui na beiradinha, ó, pra refazer essa parte aqui, ó, que eu comecei a tampar na hora de fazer os caroços. Ajeito aqui em cima, ó, bem certinho. Venho aqui do outro lado, ó, já pra ajeitar essa parte aqui também, ó, pra pegar, ó, essa parte branca aparecer por cima aqui, ó, de alguns caroços, ó. E olha como que fica bacana, ó, os caroços aqui da romã. Aqui faltou um pouquinho de claridade, aqui, ó, e vou jogando luz, ó, também, dessa maneira. E aqui, ó, para esse pedaço, venho, ó, com marfim, um pouquinho do branco. Vou passar, ó, essa misturinha próximo da casca, aqui, ó. Tô usando o pincel número 8, o meu é bem velhinho. Eu gosto de pintar com esse pincel aqui, porque eu consigo fazer riscos, ó, mais finos, meio preciso com ele, tá? O meu tem as cerdas bem fininhas, ó, mas pode ser o pincel número 4, tanto faz, tá? Ó, passo essa parte aqui, ó, é a pelezinha clara aqui de dentro, já vou subir aqui um pouquinho, ó, e venho aqui, ó. Venho com a pinceladinha do vermelho, bem pouquinho, e vou passar, ó, aqui por fora, ó, como se fosse a casca aqui da romã. Pego um pouquinho de púrpura, aqui eu já vou escurecer um pouquinho mais, e venho aqui, ó. Dessa maneira. Venho com vermelho Natal, e já vou preenchendo aqui tudo. Aqui, gente, é tudo igual eu fiz ali, ó, tá? Não tem diferença. Preencho aqui, ó, bem certinho. Em alguns lugares, ó, já vou fazer uma saliência, assim, ó, que é os caroços. Aqui eu já posso trocar meu pincel. Pincel número 6, e vou, ó, preenchendo, ó. Mais um pouquinho. Limpo meu pincel, já venho com o pincel número 2, um pouquinho do vinho e do púrpura, pra mim fazer os caroços, desenhar os carocinhos, assim como foi feito ali por dentro da romã. Faço uma misturinha bem rápida, do vinho com púrpura, um pouquinho de aquarela silk pra deixar essa mistura bem fácil de trabalhar. Venho com o pincel número 2 e vou desenhando aqui ó, os carocinhos, ó. Já vou fazendo e puxando, ó, dando uma junção aqui nessa tinta, ó. Um caroço, ó, já vai completando o outro, ó. Lembrando que os caroços da romã não é redondinho, eles são todos cheios de marcação, porque um caroço, ó, fica apertadinho no outro, então, por isso, ó, é muito fácil de fazer, ó. Aqui eu poderia usar até um cotonete para fazer essas sementes, mas daí ficaria redondinho, tá? E eu preciso deixar ela cheia de marcaçãozinho, tá? Quem conhece a fruta mesmo, sabe que ele é todo cheio de marcaçãozinho assim, ó. Aqui, ó, vou escurecer um pouquinho mais e já venho, ó, fazendo outro caroço aqui, ó. Aqui eu escureço um pouquinho, venho com pinceladinha do vermelho escarlate e já venho aqui, ó. Vou desenhando, ó, e é bem rápido pra fazer, ó, porque um caroço, como eu disse, vai completando aqui, ó, o outro, ó. Esse aqui já tá lá por trás, ó. E venho aqui, ó,
vou desenhando, ó. Em alguns lugares, ó, pego mais o púrpura do que o vinho, em outros lugares pego mais o vinho do que o púrpura e vou, ó, desenhando. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Venho aqui, ó, já completando, ó, esse caroço. Venho com vermelho vivo, ó, dou uma pinceladinha nesse caroço e vou dando, ó, uma pinceladinha em todos, ó. Completando aqui, ó, pedaço de romão. Olha que bacana que já vai ficando. Rosa candy. Tinta bem na pontinha do pincel. Vem, ó, dando uma pinceladinha. Aqui, como eu disse, ó, por ele ser todo marcadinho, ó, não tem, não tem direção, não tem um lado só. Ele vai refletir, ó, uma claridade para vários lados, ó. Uns é bem de frente, outros mais de lado. Ó, aqui é só jogar mesmo um pouquinho de claridade, ó. Pincel zero, venho com branco, ó, jogo um pontinho e jogo luz, ó. Dessa maneira. E vou fazendo isso, ó, em todos. Passei, ó, luz por tudo. Subo aqui, ó, com um pouquinho do marfim e branco, pra mim fazer uma pelezinha aqui, ó. E aqui ela vai aparecer, ó, bem fininha. Aqui, ó, vou puxar uma, ó, bem fininha, ó. Trago até aqui. Aqui, de cima, vou puxar uma também bem fininha, ó. Ela vem até aqui, ó. Aqui eu subo um pouquinho, ó, desenhando, ó, um pouquinho melhor esses caroços, ó, aqui. Venho, ó, aqui também, aqui, ó, só encaixando, ó, melhor esses caroços. E aqui, ó, puxo só um pouquinho, dessa maneira. Aqui, ó, vou fazer dois carocinhos, alguns carocinhos soltos. Então, venho, ó, com um pouquinho do vermelho, ó. Como eu disse, ó, não é, vai ficar um pouquinho maior. Esse aqui eu exagerei no tamanho, ó. Então, eu vou fazer dois, ó, juntos, aqui, porque eu coloquei um pouquinho de tinta a mais. Vou fazer dois juntinhos e aqui, ó, um separado. Mais um. E vem com um pouquinho de tinta aqui, ó, pra fazer mais um. Vem com um pouquinho do púrpura e do vinho, bem pouquinho, ó, desse lado aqui, vou escurecer um pouquinho, ó, esse carocinho, e deixar aqui, ó, um pouquinho mais claro. Aqui, ó, vou escurecer, tirar um, ó, e outro, ó, são dois caroços, essa aqui eu vou escurecer um pouquinho, e venho aqui, ó, escurecendo essa parte, ó. Aqui eu reforço um pouquinho mais com vinho, ó. Fiz dois carocinhos. Aqui, ó, vou jogar um pouquinho mais do vinho. Venho, ó, nesse último aqui, jogo um pouquinho do vinho púrpura. Venho aqui, ó, dessa maneira. Uma pinceladinha do vermelho vivo, pra deixar, ó, um pouco mais avermelhado. Aqui, ó. E aqui, ó. Rosa candy. Ó, vou dar uma pinceladinha aqui, ó. E uma aqui, ó. Esse aqui, ó, eu vou dar uma pinceladinha aqui, ó, puxando pra baixo, ó. Mais um pouquinho. Esse aqui, ó, vai pegar essa parte, ó, da frente aqui toda, ó, a minha pincelada. E esse aqui, ó,
também, ó. Dessa maneira. Pincel zero, branco. E vou dando, ó, luz, ó. Mais um pouquinho aqui, ó. E dou uma luz, ó, aqui. Venho agora com um pouquinho do sépia e do caqui e vou fazer, ó, uma sombra, ó, nesse carocinho, bem devagar, para não puxar o vermelho junto. E puxo, ó, um pouquinho pro meu lado direito, ó. Aqui, ó. Vou tirar o excesso de tinta aqui desse pincel e puxo, ó, um pouquinho pra cá. Aqui, ó, faço desse e puxo, ó. Pincel bem suave, ó, pra não pegar a parte do vermelho, né? E puxo, ó, pra lá. Aqui, ó, venho com mais um pouquinho de tinta, passo aqui, ó, por baixo desse pedaço, aqui, ó, na parte da casca, e puxo, ó. Vou puxando, ó, bem suave. Aqui eu já vou jogar um pouquinho do marfim pra dar uma clareada, ó, nessa sombra. E já vou esfumando ela, ó, pra cá, ó. Mais um pouquinho. E vou esfumando. Mudo o meu pincel, pego o pincel número 6, venho, ó, pra arrumar. Aqui também, ó, com bastante cuidado, passo, ó, esse sépia com caqui lá perto dessa fruta e vou trazendo, ó, até aqui próximo da outra. Aqui, ó, a sombra dessa romã vai lá por trás da outra, então vai aparecer só um pedacinho aqui, ó. Com cuidado aqui, ó, passo, ó, lá por trás dessa semente e vou clareando já aqui, ó. Ó, bastante cuidado. Aqui, ó, a folha também faz um pouquinho de sombra aqui, ó. Ó, mas já vai sumindo, ó. Essa daqui também, ó. Bem pouquinho. Esses detalhezinhos aqui, ó, de sombra no lugar certo, faz toda a diferença no trabalho. E fica muito bonito, ó. Notem que a sombra, ó, da folha começa aqui na romã, ó. Aqui, ó, eu passei vinho quando eu fiz ela. E aqui, ó, vem a continuação dela aqui, ó, como se fosse na mesa, aqui, ó, sépia. Venho aqui na outra romã, com bastante cuidado. Começo aqui, ó, a parte da sombra e vou esfumando, ó, lá por baixo das folhas, ó. É que, na verdade, aqui a folha acaba tampando a sombra aqui dessa romã. Venho aqui, ó. Ó, dessa maneira. Aqui, ó, jogo um pouquinho, bem pouquinho, porque já tá lá longe, ó, a sombra dessa folha aqui, ó. Dessa maneira. Pincel, vou pegar o número 8, aquele meu bem velhinho, ponta cerdas bem fininhas. Venho com um pouquinho do verde oliva pra mim fazer aqui, ó, o talinho bem fininho dessas folhas, ó. Aqui eu vou passar um risquinho lá por trás, ó, só pra dar um acabamentozinho. Venho aqui do outro lado, vou fazer, ó, o talinho bem aqui, ó, dessa daqui. E aqui, ó, só vou puxar um galinho. Pego um pouquinho do marfim, só pra dar uma leve clareada aqui, ó, nesse verde oliva. Bem pouquinho, um pouquinho mais do verde oliva. Só pra reforçar esse talinho aqui, ó. Um pouquinho mais, ó. Venho aqui, só pra reforçar aqui, ó. E o trabalho já vai ficando, ó, dessa maneira. Lembrando que se você tá chegando aqui no meu canal
pela primeira vez, está gostando desse vídeo, te convido a assistir também os outros vídeos e se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Não esqueça de deixar aquele like caprichado, deixe também nos comentários o local de onde você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para você. Toda semana eu tô por aqui com dicas e trabalhos de pintura para você que, como eu, é apaixonado por essa arte. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijão e até o próximo vídeo.